Shalom Adonai. A graça e a paz do Senhor a todos os nossos amados. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma parte do estudo que nós estamos fazendo sobre o fim dos tempos. Então, esse estudo, como eu já disse em outras vezes, nós estamos discutindo e expondo aqui o esboço, basicamente, da ordem cronológica do fim dos tempos, numa visão realmente da profecia bíblica do ponto de vista literal. O livro que eu estou usando aqui como base para as informações, além da palavra, é do senhor Ron Holtz, É um escritor pré-tribulacionista, pré-milenista, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, vamos adiante. Nós paramos na semana, no episódio anterior a respeito, encerramos ali com a questão da abominação desoladora que é erigida no templo, já no templo de Salomão construído, ou melhor, o templo relacionado a Deus, construído no local do templo de Salomão. É curioso que a partir de agora, o profeta, o falso profeta, começa a exercer as suas funções aqui na Terra de forma muito clara, muito diabólica. Em Apocalipse capítulo 13, versos de 13 a 15, diz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, ou seja, o anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, ou seja, o anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu e lhe foi dado comunicar fôlego à vida, fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui nós vemos a influência do diabo, exercendo e induzindo as pessoas a adorarem o seu representante aqui na terra, que é o anticristo, ao invés de prestarem culto a Jesus de forma clara, conforme está previsto em Daniel, no seu capítulo 9, verso 27. Um dos sinais que seguem aqui o falso profeta, o falso profecia, é exatamente dar a vida à imagem da besta, colocada no templo. Especialistas até afirmam, acreditam que o anticristo, quando o anticristo não estiver no templo, será colocada uma imagem para substituí-lo, e essa imagem poderia ser uma combinação de tecnologia, onde pode ser, alguns sugerem hologramas, alguma coisa que hoje se aproximasse mais desta realidade. De alguma forma, essa tecnologia, parte dessas tecnologias já existem, e seria muito tranquilo isso, muito próximo dos nossos dias. Então, a ausência do anticristo ali no local, no templo, seria substituído por uma estátua ou por algum tipo de equipamento que pudesse ser visto e que falasse, comunicasse às pessoas presentes, levando assim temor às pessoas. É interessante que um dos escritores dos estudos intérpretes da Bíblia dizem que poderia ser uma combinação entre forças naturais e sobrenaturais que dariam as condições necessárias para que a besta alcançasse esse objetivo no mundo inteiro, ou seja, de conquistar a adoração. A partir daqui, então, o objetivo dessa experiência, dessa declaração que a palavra fala, exatamente é o que? Intimidar as pessoas para exercer o poder. O objetivo, então, é induzir todas as pessoas do mundo a adorarem o anticristo. E aí o anticristo começa a cometer mais blasfêmias contra Deus. Então ele se revela realmente de forma maligna, totalmente fora dos padrões e, digamos assim, confrontando e afrontando mesmo Deus vivo. A partir da metade, então, do período da tribulação é alcançada quando o anticristo se autopromover à posição de Deus. Em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, verso 4, nos diz a palavra o seguinte, que o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ainda em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, ainda nos ensina a palavra o seguinte, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses
e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, o anticristo, então, será radical em não permitir qualquer tipo de adoração, a não ser que seja a ele mesmo. Ele vai, inclusive, sentar-se literalmente no trono do templo em Jerusalém, né? E isso está bem consciente, bem claro, bem definido e um consenso muito grande da literalidade disso com relação aos textos antigos, principalmente de Isaías, capítulo 14, versos 13 a 14. Diz o seguinte o texto: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estudos dão a entender aqui, a gente dividindo, né, em frases, nós poderíamos ver aqui os desejos, né, a intenção do diabo através do anticristo, de manifestar aqui o diabo o seu poder na terra. Se a gente separar, eu subirei ao céu, pode entender exatamente que Lúcifer, ele queria morar nos céus, no que diz respeito à presença de Deus. Quando fala acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, ele está se referindo aos anjos, ou seja, ele queria governar sobre os anjos. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, representa exatamente o Monte Santo, ou seja, ele usurpa o lugar onde a Bíblia descreve que Jesus reinará no milênio, por exemplo. Subirei acima das mais altas nuvens. As nuvens sempre estão voltadas na Bíblia com representatividades ligadas à questão, por exemplo, da glória de Deus, ou seja, ele quer superar a glória de Deus. E finalmente ele diz ainda, serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, ele quer realmente usurpar o poder de Deus reinando sobre céus e terra. Então Lúcifer, ou o diabo aqui, é quem incita o anticristo, né? E esse se coloca no lugar de Deus. Muito bem, a partir dessa empleita, né, desse trabalho todo para poder fazer todo esse processo de decadência, de abominação contra Deus, de blasfêmia, contra tudo que se chama de culto, chega a um limite, inclusive, da perseguição, e aí acontece o que está descrito na palavra em Apocalipse capítulo 12, versos 13 a 17, que diz o seguinte a respeito do remanescente dos judeus que tem que passar a fugir, né, para não serem destruídos pelo inimigo. Diz assim o texto, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem seria a mulher? Então a primeira observação aqui seria exatamente a representada por Israel, ok? Utilizada, uma grande metáfora utilizada no Antigo Testamento, em vários textos, a gente poderia citar vários aqui, como Isaías 54, 5 a 6, Jeremias 3, 6 a 8, enfim, outras tantas. As 12 estrelas seriam metáforas aqui para ilustrar as 12 tribos de Israel. A criança mencionada, obviamente, se referiria a Jesus Cristo, ou seja, a criança já foi arrebatada para Deus no momento em que Jesus, depois da sua morte, sua ressurreição, foi elevado ao céu. Ele é o Messias que vai reinar. As duas asas provavelmente seriam uma referência à força salvadora sobrenatural de Deus, ou seja, agindo tanto no imanente quanto no transcendente. Em Zacarias 13:8 ainda se diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Haverá muitas mortes, mas o remanescente dos filhos de Deus, dos judeus no caso, resistirá a esse ataque. E exatamente a partir dessa metade do período da tribulação, os acontecimentos ainda se tornarão mais traumáticos para o povo judeu. O anticristo terá assumido o poder político de todo o mundo e usurpará o lugar de Deus. Mas ainda o pior de tudo vem agora, quando ele inicia uma perseguição
ensandecida e exagerada, né? Bem específica aos judeus. Em Mateus capítulo 24, versos 15 a 21, ainda no sermão profético de Jesus, né? Ele diz assim, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação, nós já lemos esse texto aqui várias vezes nos outros estudos, mas estamos interagindo, colocando na ordem, né? Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como dantes nunca houve, no princípio do mundo até agora, e não ter havido, nem jamais haverá. Ok? Então Jesus deixou claro aqui esse grau de perseguição terrível. É evidente que na história nós já tivemos alguns episódios como esse, não poucos, né? Muitos episódios que o povo de Deus foi perseguido. Mas esse texto ele se refere principalmente ao abominável da desolação, que ainda não aconteceu, embora tenha acontecido, como eu disse, com Antíoco, né? Exatamente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois da perseguição, houve um momento similar a esse, mas não houve a complexidade, né, dessa revelação, não foi totalmente satisfeita com esses eventos passados. Então ele se joga ainda, se lança para o futuro. E ainda vemos aí então uma guerra acirrada contra não apenas os judeus, mas contra todos os santos que ali estiverem naquele momento. Lembrando que houve um arrebatamento lá no início da nossa série de estudos, né? Os que aqui ficaram pessoas que de alguma forma congregavam nas igrejas, eram pessoas, digamos, em tese convertidos, mas não estavam preparados, não estavam prontos para subir, também não foram arrebatados, mas ficaram aqui tementes a Deus, juntamente com outras pessoas que possivelmente, por conta do evangelho eterno e da pregação desses mesmos líderes, né, e membros de igreja, eles vão evidentemente manter a presença também do Espírito Santo de Deus e salvando essas pessoas. E as pessoas serão salvas. Então haverão santos, né? Haverá santos quando Jesus estiver nesse processo da grande tribulação, sim. Uma igreja fica, um novo tipo de igreja, um novo momento de escolhidos ficam ali e são chamados aqui como santos. Não a participação dos santos na tribulação necessariamente não significa que não possa ter acontecido o arrebatamento, como algumas linhas interpretam. A interpretação do arrebatamento, onde tem uma primeira leva, é muito mais clara na Bíblia do que o contrário, né? Então as Escrituras mostram que durante a tribulação, nesse caso a grande tribulação, o diabo não perseguirá apenas os judeus, mas também todos os filhos de Deus, né? No versos 7 a 10 de Apocalipse 13, diz assim, ó, foi-lhe dado, no caso aqui a besta, tá? Também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para casa cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui é a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui é muito claro, né? A futura tribulação vai resultar em muitos mártires, porém, aqueles que estiverem com o seu nome no livro da vida, né, e compreenderem realmente e forem fiéis ao Senhor, mesmo que custe a própria vida, haverá realmente um remanescente. Ou seja, o livro da vida do Cordeiro, na verdade, é aquele que demonstra, evidencia na onipotência e presciência de Cristo, né? Aqueles com os quais ele escolheu de eternidade a eternidade. Para a gente encerrar esse estudo, eu queria só chamar a atenção aqui agora, algumas mensagens que elas são chegadas do céu nesse período. No capítulo 14 de Apocalipse, né? Ele vai fazer essa ligação, né, entre essa metade da tribulação e os últimos momentos. Nós vamos entrar já para a segunda parte, a última parte da tribulação, que é onde aumenta mais ainda o sofrimento sobre a terra, as taças, enfim, onde a coisa começa a ficar de forma insustentável para todos, né? Então, no capítulo 14, Deus comunica primeiro que o plano da falsa trindade, né, ele se torna revelado, ou seja, o diabo, o anticristo e o falso profeta, tá? E isso
Nós temos consciência disso hoje, sabemos que esse processo de cópia, né, de usurpação, o diabo tem usurpado até mesmo a identificação. Ele não apenas se passa de anjo de luz, né, para enganar as pessoas, mas também ele usurpa a ideia da trindade, ok? Aí temos as consequências da taça do juízo, etc. e tal. Então, as 6 mensagens que são revelações vindas celestiais são, no primeiro verso 6 a 7, diz assim, ó, um anjo, né, um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada o juízo. Então, a primeira mensagem que vem revelada aqui é essa, exatamente, que o evangelho eterno é pregado, né, e as pessoas devem se arrepender. Um outro anjo também anuncia que cai, né, a grande Babilônia, e vai ter que beber a todas as nações do seu vinho de fúria da prostituição. Isso fala com relação à igreja, digamos, institucional, a igreja contaminada, a representatividade pior que temos do cristianismo, né? Que nós vamos entrar nesse detalhe agora. Não é esse o objetivo, nosso objetivo é bem panorâmico, tá? Panorâmico. Outro anúncio também é dado por um outro anjo, diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na frente ou na mão, sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, ok? Outra mensagem ainda, aí vem aqui, aparenta, né? Aparece aqui em verso 13 o apóstolo João relatando, então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quinta mensagem que vem aqui da eternidade, nesse capítulo também, do 14, diz assim, ó, apareceu um anjo, mais um anjo para anunciar, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, verso 15. E no verso 18, do capítulo 14, ele encerra com um outro anjo ainda, que chama a partir do altar a seguinte, ele evoca, né? Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Depois disso, dessas proclamações, né, vindas dos céus, aí nós entramos então na segunda metade da tribulação e, de fato, agora a situação vai piorar. Se a gente já achava que estava ruim até aqui, com toda a desolação, com toda a perseguição, morte, imagine daqui para frente. Eu queria deixar para você aqui uma confirmação seguinte, vamos ficar firmes, focados, lembrando que essas ideias são ideias bem genéricas, mas que mostram um esboço em ordem cronológica, a ideia de como se desenvolverá os episódios, acontecimentos, né, depois do arrebatamento. Então, exatamente por isso, eu quero concluir aqui, deixando no próximo estudo, nós vamos falar sobre a questão exatamente da segunda metade da tribulação. Ainda temos mais alguns 6 estudos pela frente, 6 blocos, onde nós vamos encerrar até exatamente chegarmos no final da revelação que temos, né, parte dela já descrita na Bíblia, que é novos céus e nova terra. Deus te abençoe. Shalom.